e jamais verão a minha chegada. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. E eu vou mostrar até onde vai a Toca do Coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos. Este é o canal Matrix Revelada, seja muito bem-vindo. Eu fiz questão de abrir com essa cena do Homem de Ferro 3, na qual o personagem Mandarim diz que a chegada dele não será percebida. E o motivo pelo qual eu quis usar essa cena é para enfatizar o fato de que a imensa maioria das pessoas que é tratada como gado por parte daqueles poucos que mandam no mundo, que traçam todos os cenários e planos daquilo que eles irão encenar para que as pessoas sejam jogadas de um lado para o outro e de forma que no final elas trilhem o caminho que eles querem que as pessoas trilhem. E a forma como eles fazem isso é através de um instrumento chamado de dialética hegeliana. E basicamente essa poderosa arma usada por aqueles que manipulam 98% da população do mundo consiste de 3 pontos fundamentais: uma tese, uma antítese ou uma antitese e uma síntese, de forma que tudo isso é manipulado através de um paradigma que pode ser chamado de problema, reação e solução. E eles fazem isso criando um problema e estimulando uma reação, sempre levando as pessoas a extremos emocionais e extremos psicológicos. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, nós vimos esses que eu chamo de donos do mundo empurrando pautas esquerdopatas ao extremo por vários anos. Nos Estados Unidos, especialmente a partir da administração do Obama. Aqui no Brasil isso já vinha desde Fernando Henrique e ganhou proporções absurdas a partir de Lula e Dilma. Então, eles vão fazendo isso ao mesmo tempo em que eles vão doutrinando as pessoas através do marxismo cultural e através da cartilha gramsciana, né, ou seja, através do gramscismo, eles vão condicionando as pessoas a acharem que o socialismo é algo normal, que o socialismo é algo moderado. De forma que no Brasil nós tivemos uma administração socialista fabiana, que é o caso do PSDB, que veio
montando toda a base para que o Brasil fosse transformado num país socialista, e nesse chiqueiro que é hoje. Na sequência veio o comunismo linha dura do PT, né? Esse bolivarianismo pesado, com todas aquelas pautas da ONU envolvendo ideologia de gênero, todas as pautas de destruição da família, envolvendo os investimentos pesados de dinheiro público em toda a destruição da cultura e da base judaico-cristã que nós ainda tínhamos, né? Então eles fizeram isso através da cultura, investindo em carnaval, dando ao povo pão e circo e dando ao povo libertinagem e apoiando pautas LGBT, né, como essas passeatas de orgulho gay e daí por diante, ao mesmo tempo em que eles introduziram na escola cartilhas gays, né, como foi no caso do Haddad, enquanto ministro da Cultura, da Educação, por mais que ele negue, mas todo esse lixo foi implementado durante os governos petistas. Então, a sociedade vai sendo condicionada a isso e vai perdendo a memória do que era a família tradicional. Pai, homem, mãe, mulher. Vale lembrar que macho e fêmea procriam. Macho com macho não, fêmea com fêmea também não. Então a família é a base para a existência da raça humana ou de qualquer outra raça. Então, o modelo de família tradicional foi sendo substituído por todo esse novo contexto que foi inserido de forma paulatina, de forma incessante, de forma crescente e em doses cavalares. A sociedade vai sendo moldada e hoje nós temos uma situação na qual querer resgatar os valores da família, querer resgatar aquele modelo judaico-cristão de sociedade é considerado por uma boa parte da sociedade como radicalismo. E nesse vídeo, que vai ser curto, eu quero mostrar que tudo isso ocorre de forma orquestrada e não apenas no Brasil, porém no mundo todo. Eu vou pegar o trecho de uma matéria da HBO que saiu com o título de Por que o Brasil provavelmente elegerá um presidente ultradireitista. E eu estou usando como base um videozinho curto que eu gravei para colocar legenda, ainda que automática e com a qualidade não muito boa, mas que dá para entender. Então, o título desse meu vídeo será: Bolsonaro é realmente um radical de extrema direita? Imaginem uma interrogação ao final ali. Não dá para colocar interrogação no nome do arquivo. É por isso que está faltando aí. Então eu vou mostrar para vocês que, da mesma forma que eles empurram uma pauta de esquerda radical, como foi no caso do PT, como foi no caso do Obama nos Estados Unidos, como foi o caso na Alemanha, né, com Angela Merkel, como é na França e em outros países, a sociedade vai sendo condicionada através dessa repetição, dessa lavagem cerebral contínua e constante. A sociedade passa a crer que isso é normal. Essa é aquela
programação preditiva, é uma programação subliminar, é uma programação inserida diretamente no subconsciente, introjetada pelo subconsciente das pessoas, de forma que quando alguém busca resgatar aquilo que era a norma, essa pessoa é vista como um radical. Então, eu vou mostrar essa matéria e ao longo dela eu vou fazer umas 2 ou no máximo 3 interrupções para mostrar onde existem manipulações. Então, muitas pessoas acham que as manipulações ocorrem apenas na mídia brasileira, que isso é coisa de Rede Globo, né? Que o pessoal chama de rede esgoto, e é um esgotão mesmo, né? Mas a Globo não tem qualquer autonomia com relação às suas matérias jornalísticas. Um redator como William Bonner, por exemplo, não escolhe o que ele vai colocar no Jornal Nacional. Os donos da Rede Globo, a família Marinho, não decidem o que vai ser apresentado nos noticiários ou em programas como o Fantástico. Assim como Edir Macedo na Record também não. Tudo isso vem de fora, isso é ditado, isso vem em pacotes. Cada emissora vai empurrar uma determinada pauta, todas elas dentro de um plano pré-estabelecido por aqueles que mandam no mundo. Uma vez por ano, alguns desses poderosos participam de uma reunião de um grupo chamado Bilderberg, e a partir daí, em conjunto com decisões tomadas num outro lixão ocultista de poderosos aí da política, chamado de Bohemian Grove, no qual eles fazem uma cerimônia ritualística ocultista satânica, satanista, com provavelmente sacrifícios humanos inclusive, e o nome desse ritual é chamado de Cremation of Care, né, no qual todo a natureza humana de se importar com as outras pessoas vai sendo queimada. Isso é demoníaco e essas pessoas vão ficando com a consciência cauterizada. Elas não se importam, são psicopatas literalmente, e estão destruindo a humanidade, e eles estão escravizando a humanidade, e o modelo escolhido é um modelo socialista. Então eles empurram uma pauta de extrema esquerda, como no caso do PT. Depois, quando a sociedade tenta resgatar os valores dos quais sente falta, eles entram com aquela narrativa de que isso é radicalismo. Então, quando eles chamam um Bolsonaro, por exemplo, de ultra-radical de extrema-direita, isso faz parte das manipulações, e eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu não defendo político algum, eu sei que todo o sistema é manipulado, nenhum político é confiável, o sistema eleitoral não é confiável, o sistema de votação não é confiável, todo esse sistema eleitoral existe para dar ao povo a impressão de que o povo tem escolha, e não tem. Eles vão manipulando quem eles querem colocar, seja no legislativo, independentemente de ser na Câmara Federal ou no Senado Federal, ou nos municípios, né, nas câmaras de vereadores, ou nas assembleias legislativas com deputados estaduais, seja no executivo municipal com prefeitos ou no estadual com governadores, não importa o âmbito, eles vão colocando quem eles querem e eles vão mudando as leis de forma que a escravização do povo vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais marcada, cada vez mais desumana e legal. Então, eles fazem isso através da política, através dos seus marionetes. Bolsonaro é mais um desses marionetes, todos os principais políticos são.
Então não é uma defesa do Bolsonaro, mas é apenas para mostrar, esse vídeo tem a intenção de mostrar que todos são manipulados, seja o esquerdopata, seja o bolsominion, seja o intervencionista militar, todos estão manipulados. Só existe uma forma de se sair dessa escravidão mental, que é permanecendo à margem disso e observando de fora e combatendo o bom combate, conforme o apóstolo Paulo relata em 2 Timóteo 4,7, onde ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Daqui a pouquinho eu mostro mais um outro verso que é importante se manter em mente quando não se quer fazer parte desse lixão e ser controlado por aqueles que puxam as cordinhas. Eu vou colocar essa matéria e quando for pertinente, eu vou fazer uma interrupção e fazer uns comentários e mostrar para vocês onde tem as manipulações. Qualquer um aí que é minimamente conservador, que gostaria de ver os valores judaico-cristãos voltando a esse chiqueiro em que o Brasil foi transformado, vai perceber as manipulações muito facilmente. Mesmo que eu não mostre a manipulação, vocês vão conseguir perceber. Mas eu vou apontar para a gente não deixar escapar nada. Então, acompanhem comigo. Eu quero dizer também a você a importância do título 2019. On a recent Sunday morning, a few hundred active and retired members of Brazil's armed forces took off their shirts and got together to run down the beach to Copacabana. It was a show of force meant to protest the killing of a young soldier in an armed robbery, an example of the lawlessness that a new breed of military men turned political candidates are promising to eradicate. There are nearly 100 veterans running for office this year under that promise, including Marcelo Soares Correa, a retired paratrooper who goes simply by Corporal Correa. Vamos salvar o nosso Brasil, hein? Temos essa oportunidade geral. Nossa bandeira jamais será vermelha! Nossa bandeira jamais será vermelha! Brasil! Então, bandido bom é bandido morto. Levantou a arma porque está em confronto. Está em confronto, está em combate. Está em combate, é inimigo de guerra. É inimigo, tem que ser eliminado. But won't more innocent people die if that happens? Bom, na guerra, inocentes morrem na guerra, né? Vale perceber o seguinte: a narrativa desse jornalista que faz a matéria é totalmente com viés esquerdista. Então, na mentalidade dessa gente, vem sempre aquela coisa de defender o marginal, né? Aquela coisa dos direitos humanos, que é, na realidade, direito dos humanos. Então, percebam esse viés aí na narrativa desse cara. Se deixar as Forças Armadas realmente trabalhar, ela vai eliminar por completo essa grande bandidagem que tomou conta do nosso país. Most military candidates are aligned with Jair Bolsonaro, and many were recruited by his vice presidential candidate, a retired general named Antonio Hamilton Mourão, who took over the campaign after Bolsonaro was stabbed. Both men are known for praising the military dictatorship that ruled Brazil until 1985, a regime. Então, vale mencionar o seguinte: na narrativa dessa visão esquerdopata, eles vão sempre chamar o regime militar de ditadura. Mas era realmente uma ditadura? Eu vivi um trechinho do regime militar e não me lembro de ditadura alguma.
Então, essa história de ditadura é uma lavagem cerebral na cabeça do povo, ainda que o regime não fosse perfeito e tivesse muitas falhas, não era uma ditadura. O povo escolhia representantes legislativos, do legislativo, e esses escolhiam o presidente. E o povo elegia vereadores, prefeitos e governadores, normalmente. Então, não era uma ditadura e nem chegava aos pés do que existe hoje num chiqueirão em que a Venezuela foi transformada, né? Então, logo na sequência, ele vai falar de torturas. That routinely tortured, killed, and exiled its opponents. Então, quem são esses oponentes? Eram aqueles que estavam querendo implementar a ditadura do proletariado. Era a turma do Gabeira, era a turma daqueles movimentos organizados como o MR8, era a turma de Lamarca, Marighella, não eram franguinhos como essa turminha que nós vemos hoje aí, esses idiotas úteis da esquerdopatia que andam pelados em salas de aula na USP e em outras universidades públicas. Não eram esses idiotinhas úteis afeminados. Os caras partiam para a matança geral. Araguaia foi extremamente violento, muita gente morreu. Calhordas como o Zé Genuíno, por exemplo, mataram um menino de 19, 18 anos só porque ele mostrou o caminho do mato para soldados e torturaram o rapaz na frente dos pais dele. Essa gente não estava brincando, não. Esses caras tinham armamentos pesados e eles faziam combates em guerras de guerrilha. Tem o manual da guerrilha urbana do Marighella, que é uma das principais literaturas dessa gente. Eles sabiam, eles eram treinados. Pessoas como Zé Dirceu, por exemplo, Zé Dirceu foi treinado em Cuba. Esses caras eram bem treinados por paramilitares, por guerrilheiros que sabiam como combater esses combates urbanos e na mata. Então, essa narrativa de que eles eram os coitadinhos e que pessoas como o Brilhante Ustra, por exemplo, eram os carrascos porque matavam e estupravam e arrebentavam todo mundo, não é bem assim. E os militares falharam em deixar que essa narrativa ganhasse as proporções que ganharam hoje, com 99% da população do Brasil idiotizada por essa história falsa. De que aqueles que foram torturados eram os coitadinhos. Não eram, não. Eram subversores. Meu pai, que era um homem de bem, um trabalhador, que viveu uma boa parte da vida dele no regime militar. Quando o regime militar foi implantado, meu pai já era um homem adulto, já era um pai de família. Meu pai nunca teve problemas. E eu não sei de nenhum familiar meu que foi torturado ou que apanhou da polícia na rua ou de soldados do exército. As pessoas que já me contaram alguma historinha de parente, de pai, de tio que levou algum tapão na orelha, é porque eram arruaceiros, não eram pessoas de bem. Vamos continuar. Do you think that the military should be in charge of the government? Oh, there is a lot of people that want the military in charge of the government, but I don't think. I think that we have to go through elections and we try in successive ways to better our democracy. Our democracy has been very shattered. You have said on at least a couple of occasions statements that don't quite square with what you're telling me now. Last September, you said that if the political institutions are incapable of solving problems with corruption, then the military will. I'm paraphrasing. Yes, correct? That's correct. And just this month, you mentioned that there are situations where a president, with the help of the armed forces, can affect what you call the self-coup. Yeah.
both times we are discussing a hypothetical situation, okay? And what I say, if the country is the Titanic, okay, that's sinking, we, the military, will behave like the orchestra. We'll stay playing and we'll go down with the country. I think no. In Rio de Janeiro, the idea of a military takeover is not so far-fetched. In February, facing abysmal approval ratings, the government ordered the armed forces to take over security and to fight the drug gangs that operate in the favelas. But the intervention has had no effect on crime. And people who live in the favelas say that fighting fire with fire only makes things more dangerous for everyone. Michele Lacerda lives in Rocinha, the biggest favela in Rio. Tia Dinda! Quer vir também? She knows people who've died from stray bullets. Her uncle disappeared 5 years ago after he was arrested by security forces and is now presumed dead. How do you feel seeing that Jair Bolsonaro has a shot at the presidency? Tenebrosa. Ele prega que para cada uma pessoa do estado, para cada policial que morrer em ação, que morram 30 na favela. Dentro de uma favela, pelo menos 97% dos moradores não têm o menor envolvimento com o tráfico. Errado. Então, talvez essa seja a percepção de muitas pessoas. É óbvio que em favelas e em muitas periferias pobres pelo Brasil afora, há todo tipo de pessoas, há pessoas de bem, há pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, mas infelizmente a situação do Brasil de hoje, onde o crime é favorecido, onde um sujeito ganha bolsa presidiário por ter cometido o crime, muitas vezes ele matou alguém e a família da vítima não recebe apoio nenhum do Estado, e nós temos presidiários aí que recebem mais do que um pensionista que muitas vezes trabalhou a vida toda. Então o sistema favorece a criminalidade. E há muitas pessoas que entram no crime incentivadas pela impunidade, pelo mau caratismo que tomou conta. O brasileiro não é uma pessoa honesta. Eu já morei fora do Brasil, eu conheço muito bem, conheci muitas pessoas europeias e sei que eu posso comparar um brasileiro com um europeu ou com um americano, pessoas com quem eu já convivia na minha experiência, na minha vida. Então, essa moça provavelmente é uma pessoa de bem, provavelmente é uma pessoa de família e tudo mais, e talvez essa seja a impressão dela. Não estou dizendo que ela está mentindo, mas para qualquer um que está de olhos abertos aí, sabe muito bem que não é verdade que a imensa maioria das pessoas nas periferias e nas favelas são pessoas honestas e de bem. Não é bem assim, não. Está cheio de criminosos aí para todo lado nessas regiões, assim como tem o criminoso do colarinho branco nas regiões nas melhores regiões do Brasil. O Brasil é um chiqueiro de pessoas desonestas em todos os níveis, seja no nível mais pobre, seja no nível mais rico. A mentalidade da lei do Gerson, eu quero levar vantagem em tudo, ela prevalece, está aí. Então, quando se fala em fazer uma limpa na favela, pelo menos aquilo que eu entendo daquilo que a maioria dessas pessoas aí, que são militares da reserva, tem em mente, não é montar grupos paramilitares e saírem arrepiando todo mundo, sentando o porrete em todo mundo. Né? O que aquele cara falou um pouco antes ali, o Marcelo, esqueci o sobrenome dele,
Ele disse o seguinte: se houver baixas de civis inocentes, faz parte. Agora, de uma perspectiva de quem está de saco cheio desse lixo todo em que o Brasil foi transformado e que tem treinamento militar e tem condições de, se for necessário, partir para a briga, essa não é uma mentalidade abusiva. Não se combate essa criminalidade altíssima desse chiqueiro, e vale mencionar o seguinte: nós temos no Brasil 70 mil assassinatos por ano, nós temos, se não me engano, mais de 50 mil estupros, nós temos 200 mil pessoas que desaparecem todo ano, sendo que apenas 20% disso volta para casa. Isso é um genocídio fabricado. Isso não ocorre de outra forma que não seja por design. Isso é feito para que seja assim. As autoridades não irão combater esse estado de genocídio que nós vivemos, porque esse é um plano que vem de fora para cá. Eu vou fazer um vídeo eventualmente falando inclusive da questão do tráfico humano e de utilização de órgãos, tanto de crianças e de adultos, principalmente de crianças, para abastecer esses bastardos multibilionários na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil é um fornecedor desses órgãos, com certeza. Essa quantidade de gente que desaparece não desaparece porque ficou biruta e saiu andando pela rua e se perdeu, não. Sem contar que um grande contingente de pessoas que somem também são usados em rituais satânicos. O Brasil é um país extremamente satânico. O mundo está se tornando extremamente ocultista e satânico. Então eu só quis fazer esse adendo porque a impressão que essa moça tem é muito errada. Tem muito marginal para todo lado. Nas periferias, nas favelas, em bairros de classe média, tem marginal para todo lado. E esses 30 que vão morrer, sinto muito, é o meu irmão, é o meu primo, pode ser eu, pode ser o meu filho, pode ser a minha mãe, sabe? Brazil has always had ultranationalists and far-right wingers. But this year their rhetoric is appealing to a wider public, including people who used to support the center-left government. Ouviram isso? O Brasil sempre teve ultranacionalistas e pessoas de extrema-direita. Quando? Com base em que esse cidadão fala isso? Isso é uma mentira absurda. Nunca teve. A política brasileira é totalmente esquerdopata, dominada pela estratégia das tesouras. Durante muitos anos o PSDB vem se passando por um país por um partido de direita. Comunistas como Fernando Henrique são vistos por muitos como um cara de centro, de direita. E o cara é um socialista, um comunista descarado. Ele se gaba de ser um grande conhecedor de Gramsci, Antônio Gramsci, que foi o cara que mesclou a psicopatia maquiavélica com o marxismo. Então, não existe isso. Não existe conservadorismo na política brasileira. Até o Bolsonaro é um conservador canhoto. Até o Bolsonaro, que todos querem acreditar que é um conservador, apoiou muitas pautas do PT. Votou junto com o PT. Ele admite isso. Então não existe um histórico de ultranacionalismo de extrema direita no Brasil, não. Isso talvez possa começar a surgir agora, e como parte da dialética hegeliana, esses canalhas que mandam no mundo vão forçar atritos entre esses esquerdopatas que estão acostumados a ter muitas tetas para mamar no dinheiro público, e esses que que perderam, não tem mais paciência com esse chiqueiro,
que querem dar um basta nisso. E aí, o que é que eles querem implementar? Eles querem uma desculpa para colocarem as tropas na rua e instalarem um Estado militarizado e um Estado totalitário. É o que eles vão fazer aqui no Brasil, na minha opinião, e é o que eu penso que eles vão fazer nos Estados Unidos também, e é por isso que lá nos Estados Unidos eles inventam esses vários atentados em escolas aí, porque estão aos poucos convencendo a população de que é necessário desarmar o cidadão comum. Porque quando o Estado der o bote, o cidadão não tem como se defender. Aqui no Brasil, o crime está armado até os dentes. Grupos paramilitares como o MST está armado até os dentes. Se o Bolsonaro for selecionado, eu acredito que ele já está, pelos Bilderberg. Ele já foi pedir a bênção do CFR americano. Ele já foi pedir a bênção dos sionistas que controlam Israel e todo o sistema bancário do mundo. Então, aqueles que mandam no mundo já deram a benção deles para o Bolsonaro. Essas eleições são mero protocolo. Então, quando eles confirmarem, vão dizer, Bolsonaro, é o que eu penso, tá? Eu posso estar errado, mas quando eles disserem, Bolsonaro venceu as eleições, pode acontecer desses esquerdopatas das trevas aí, de CUT, MST, essa turma do PT, PCdoB, né, a turma dos R$30 e o sandubão de mortadela, comecem a armar arruaças para todo lado. Foi o que fizeram nos Estados Unidos. E o patrocinador disso, que acaba sendo com o nosso próprio dinheiro, é o mesmo que fez isso nos Estados Unidos, é o George Soros. Vamos adiante. Brazil has always had ultranationalists and far-right wingers. But this year their rhetoric is appealing to a wider public, including people who used to support the center-left government of the Workers' Party, but grew sick of rampant... Perceberam como eles vão distorcendo tudo? Olha como ele se refere ao PT. Used to support the center-left government of the Workers' Party, but grew sick of... Então, como é que o PT é um partido de centro-esquerda? O PT é um partido radicalíssimo de extrema esquerda, mas a mídia, não apenas brasileira, mas a mídia internacional como um todo, vai sempre colocar esses radicais esquerdopatas do inferno como moderados. E vão pegar um conservador comum que apenas gostaria de ter a família dele protegida, de ter os valores dele protegidos, de não ter que aguentar essas músicas nojentas que nós ouvimos para todo lado, né? Desse tal de funk, Anitta, esse lixo todo que invadiu todo o cenário, abre aspas, cultural, fecha aspas, do chiqueiro. O cidadão que quer minimamente resgatar os valores familiares é alcunhado, leva um carimbão na testa de extrema direita, radical. Estão percebendo como a narrativa dessa gente é manipuladora? Eu percebo pessoas que outrora eu achava inteligentes, pessoas cultas, que estudaram, foram para a universidade, têm mestrados, têm pós-graduações e tudo mais, estudaram em boas universidades, e eu vejo essas pessoas caindo nessas armadilhas. Ou você vai votar no... eu vi uma outro dia que dizia alguma coisa do tipo, ouvia Legião ouvia Legião antigamente e agora vai votar no general de sei lá quantas estrelas que fica atrás da mesa, né, com aquilo na mão. Então, ou você vai votar em quem apoia torturador, né, que foi por conta de o Bolsonaro ter defendido o brilhante Ustra naquele voto dele para o impeachment da esquizofrênica da Dilma. Então, nessa narrativa toda, eles vão manipulando as pessoas e eles vão
mexendo com o subconsciente das pessoas e deixando as pessoas no estado em que estão hoje. As pessoas estão perto de se agredir. Tem marido querendo agredir mulher e vice-versa, tem amigos deixando de se falar, tem pais colocando filhos para fora de casa por conta dessa radicalização toda, dessa polarização, dessa demência que criaram nesse país. E isso é de propósito. Isso não ocorre naturalmente. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos, o mesmo vem ocorrendo em outros países, da mesma forma que eles jogam o nordestino contra o sulista contra o nordestino e daí por diante. Será que o PT teve realmente aquela vantagem no Nordeste? Será que não houve uma manipulação das urnas lá? Que as urnas foram manipuladas, isso todo mundo já sabe. Se o voto tivesse algum valor realmente, o Bolsonaro já teria sido eleito no primeiro turno. Ou vocês acham que aquela historinha de sujeito digitar e já aparecer logo o nome do pilantra do Haddad aconteceu em meia dúzia de urnas apenas? Foram milhares de casos. Foram milhões de votos que deixaram de ser computados para o Bolsonaro. E mais uma vez, eu não estou defendendo o Bolsonaro, muito menos o sistema eleitoral, que é dessa forma para que as coisas sejam manipuladas do jeito que aqueles que puxam as cordinhas querem que seja manipulado. Vamos ver mais um trecho do vídeo. Rampant political corruption. O voto de protesto é em Jair Bolsonaro, porque é o único que pode romper com esse sistema velho, corrupto e ultrapassado. But if Bolsonaro is going to win, his campaign will have to earn back voters disgusted by his long history of offensive statements. We have to reach the women, okay, because there is something's not good around the women. When you say that there are some issues or problems with Mr. Bolsonaro's relationship to women in the electorate, what do you mean? Why is that? Now, he doesn't have issues or problem, okay? The other parties are making this, okay? And this is a campaign that has been coming a long time and showing that he's not fond of women, okay? He is famous internationally for having told a fellow member of Congress, who's a woman, that she did not deserve to be raped by him. Yes. Right? Percebem que aquele mimimi daquela Maria do Rosário não é só no Brasil? Isso é a mídia internacional falando. Outro dia eu li uma matéria do El País da Espanha falando dessas idiotices também. Eles vão jogando isso, eles vão pipocando isso em jornais e noticiários do mundo inteiro. A narrativa é sempre a mesma, é sempre a mesma farsa. Doesn't that suggest that it might be reasonable to think that he is a misogynist person? Yeah, that was a figure, okay, a rhetoric, okay? Se você tem aí mais de 30, 35 anos de idade, tente lembrar quando foi a primeira vez que você ouviu essa palavra misógino. O meu vocabulário na língua portuguesa é bastante bom e eu particularmente desconhecia, não tenho vergonha de dizer que eu desconhecia essa palavra até 5 anos atrás. Então, essa história de que tem muitos homens que odeiam as mulheres e querem matar as mulheres e querem estuprar as mulheres para humilhar e tudo mais, essa narrativa esquerdopata já deu já encheu, né? Então, essa coisa toda não é um privilégio da demência do jornalismo brasileiro. Isso está por toda parte. Because when he says that she was very ugly, that was what he wanted to say, okay? And this was not a good thing that he did. He knows that.
Bolsonaro's allies and supporters are convinced that Brazilians are so sick of the status quo that they're sure to sweep him into office. But whether or not Bolsonaro himself prevails on Sunday, the candidates he inspired still have a chance to shape Brazilian politics for years to come. Aos 18 fui pro exército e fui embora. Nunca parei. What if Bolsonaro loses? Bom, democraticamente, vamos aceitar o que foi feito e o que ficou combinado. Desde o momento que não faça com o nosso povo o que eles vêm fazendo há 33 anos. Saqueando, roubando, manipulando, mas se por acaso houver manipulação e tentarem realmente destruir o nosso país e levar ao caos ou ao comunismo, aí sim, aí nós veremos como poderemos agir. Então, é isso, meus amigos. Esse é o tipo de controle mental. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber claramente como é que tudo isso vai se desenrolando. E eu quero concluir dizendo o seguinte: quem quer ficar à margem desse controle mental, quem não quer entrar nessa demência e provavelmente até mesmo ter o seu sangue derramado nessa treta toda que estão armando, é melhor você aprender a combater o combate real, que não é contra a sombra do inimigo, como eu já disse em outros vídeos. A nossa batalha é espiritual, portanto nós devemos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, meus amigos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando nós vemos cristãos aí se metendo na política e apoiando este ou aquele, se o cara quer votar realmente por, vamos supor, se o sujeito que se diz cristão quer votar em Bolsonaro porque ele não quer mais saber desse lixo petista destruindo esse país, e ele ainda acha que, pô, pelo menos eu vou votar no Bolsonaro para não ter mais o PT. Se ele acredita que o sistema eleitoral funciona e quer pensar dessa forma, que ele pelo menos não fique com esperanças de que o sistema político irá ser a salvação da vida dele, ou de que o sistema político pode melhorar a vida dele. Porque isso é uma grande mentira, e quem conhece a palavra de Deus tem a obrigação de saber disso. É isso, meus amigos, eu fico por aqui. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Eu talvez poste esse vídeo novamente na íntegra, sem as minhas interrupções, e vou deixar o link dessa matéria da HBO também aí nos comentários. Então, comente, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajudem a levar essa mensagem ao maior número de pessoas. É isso, eu termino por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.